Pronto, pronto. Estamos gravando a partir de agora, gente. Em tempo real. Deem um oi pro pessoal de vocês, lá da turma. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Dá um oi para representante aí. Não é isso, Lucas? Hoje tem participação especial aqui, né? Exatamente, né? Isso aí. Então, gente, antes de começar, a gente vai continuar de onde parou. Desde o último encontro. Só que antes eu tenho que fazer aquela pergunta que eu acho que todo mundo que já participou aqui de alguma reunião no Meet já ouviu. Vocês concordam que isso seria disponibilizado para os seus colegas no YouTube? Que se torne um vídeo público? Concordam? Então, ok. Para que todos vejam, em todo o Brasil, que está no mundo. Tá certo. Exatamente. Então, se todos concordam, a gente pode iniciar. Eu vou aqui para o meu PowerPoint. Se Deus quiser, hoje o pessoal aqui vai permitir, né? Ninguém vai latir durante a live, né, Lucas? Né? Vamos ter uma live silenciosa, tranquila, né? Exatamente. Então, gente, na última aula, a gente parou nessa tela aqui que vocês estão vendo, né? Com círculo trigonométrico e alguma coisa sobre o seno, sobre o cosseno. Né? Eu vou aqui para uma tela em branco, que era essa aqui. Isso aqui foi só devaneio nosso, né, Lucas? Da última aula, não é isso? A gente até fez alguma coisinha que ia ser útil hoje. Acho que eu vou tirar daqui, peraí. Lucas, Thiago e Miguel. Vamos continuar definindo aqui as razões trigonométricas, começando aqui pela tangente. Tangente de um ângulozinho alfa, por exemplo. O que seria tangente, Thiago? A tangente, você me pergunta a fórmula da tangente ou que eu defino a tangente? Isso, pode ser a fórmula da tangente. Seria o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Exatamente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso em um triângulo retângulo, né? Que a gente está sempre começando isso aqui. Se a gente tivesse um triângulozinho retângulo e um ângulozinho alfa aqui seria o cateto oposto, né? Aqui o cateto adjacente. Aqui a hipotenusa, né? Espera aí. Aqui seria hipotenusa e ali o cateto adjacente. Adjacente. E aqui a nossa hipotenusa. Tá certo. Mas tem uma outra forma de definir tangente. Sabe qual é? Tangente, você também pode pensar que é o seguinte, ó. Tangente, vou até apagar isso aqui, é a mesma coisa que o seno sobre o cosseno, né? Realmente. Certo? Faz bastante sentido. Seno sobre o cosseno. Isso vem do seguinte, acho que eu consigo mostrar isso para vocês. Ó. Por que a tangente é seno sobre cosseno? Quer ver? Porque a tangente, se eu falei que é seno sobre cosseno, o que é seno? É cateto oposto, não é isso? Sobre hipotenusa, né? E o nosso cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O que vai acontecer aqui, gente? Eu vou cortar a hipotenusa com a hipotenusa, né? São os dois denominadores aqui. Não é isso? E aqui a gente fica cateto oposto sobre cateto adjacente. Então você pode definir de duas formas, ou assim, seno sobre cosseno. Essa aqui vai ser mais interessante para hoje. Tem em mente que tangente é seno sobre cosseno, tá bom? Agora uma outra coisinha, tá aqui para trás isso. Eu já mostrei como é que faz para a gente calcular, para a gente localizar cosseno e seno no círculo trigonométrico. E a tangente? Onde será que ela fica? A tangente fica paralela ao seno, não é?
paralela ao centro. Ah, você diz o seguinte, aqui é o eixo Y, né? É o eixo Y. E aqui é o eixo X. Então você diz que a tangente ela é paralela ao eixo Y. Isso, ela fica aí. Ah, então ela fica mais ou menos assim, né? Exatamente. Ela encosta aqui na circunferência, né? Eu fiz um pouquinho pro lado. Mas ela é assim, paralela, né? Perfeitamente isso. Vou Muito mostrar a bom. vocês agora, olha só. Se a gente colocasse o eixo aqui, ficaria assim, ó. Estragou meu efeito isso aqui. Mas eu vou colocar aqui, ó. É assim a tangente. Tá vendo? Olha só. É uma reta que, por definição, ela é tangente à circunferência. O que é uma reta tangente? É uma reta que tem um ponto em comum com a circunferência. Essa retinha aqui é um exemplo. Se você olhar para ela, olha só. Ela tem um ponto em comum, olha só. Tangencia aqui o círculo trigonométrico. Então, ela tem a ver com as tangentes dos ângulos. Tanto é que essa retinha a gente chama de eixo das tangentes. Tá ok? Tudo certo, né? Então, e agora? Como então a gente localizar dentro aqui do universo do círculo trigonométrico a tangente de um ângulo? Primeira coisa é nós traçarmos um ângulo. Por exemplo, eu vou traçar um ângulozinho que está... Espera aí, deixa eu ver. Assim, ó. Assim. Opa! Assim, isso. Por exemplo, um ângulozinho assim. Né? Qual é a ideia? Você traça assim, localiza um ângulo, ele está bem aqui. Aí o que você faz? Você segue nesse sentido, ó. Assim. E você vê que chega um ponto em que encosta aqui no eixo, estão vendo? Perceberam? Sim. Então, a partir disso, o que você tem? Que essa medida aqui, olha só, que vai daqui até chegar aqui, né? Onde está bem paralelo ao zero, tá vendo? Aqui. Essa medida aqui que eu tracejei em azul é a tangente do tal ângulo. Tudo bem? É assim que seria a tangente no círculo trigonométrico. Antes de continuar, eu queria fazer o seguinte com vocês. Ficou claro, gente, o que foi traçado aqui? Sim. Sim? Então, eu queria agora definir uma outra razãozinha com eles. Lucas, me fala aí uma outra razão trigonométrica. Olha, pode ser... Qual? Temos os inversos, né, das razões. É, isso que eu ia começar a falar com eles. Por exemplo, nós temos a tangente, né, isso de um ângulo qualquer, e também a cotangente. Cotangente de um ângulozinho alfa. Como é que ela é definida? Por definição, ela é o inverso da tangente. Certo? Você pega a tangente e faz o inverso, 1 sobre essa tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, então, como é que eu poderia escrever a cotangente do ângulo? Seria o contrário, né? Seria cosseno sobre seno. Certo? Sim. Tudo bem? Então, antes de voltar para o círculo, eu queria definir com vocês as demais razões trigonométricas. Uma outra razão, Lucas. A cossecante, né? Cossecante, muito bem. Vou escrever a cossecante aqui. Cossecante. O que seria cossecante, Lucas? Você quer explicar eles? Cossecante de um ângulo alfa? Seria um sobre tangente, né? Não, cossecante é não, confundi. é o inverso do seno. Isso. Inverso do seno do ângulo. Você tem seno do ângulo, fazendo o inverso dele você tem a cossecante. E a secante, Lucas, que é a outra que tem, a última. Aí a secante agora é o inverso do cosseno. Inverso do cosseno, muito bem, né? Por eliminação, né? Essa aqui eu falei é o inverso do seno, aqui é o cosseno, viu? Ó, aprenda com o Lucas a fazer a resposta de vocês. Secante é o inverso do cosseno
do ângulo. Então, eu acho que a definição de cada razão trigonométrica, ela não é tão difícil, né? O mais difícil, talvez, possa ser você conseguir localizar no círculo trigonométrico cada uma delas. A tangente, nós já mostramos, né? Ela também é tranquila, tem visto nas tangentes, você localiza por lá. As demais, a ideia é nós mostrarmos hoje, de maneira resumida, todas elas, a cotangente, a cossecante e a secante também. Só que antes de fazer isso com vocês, eu queria ir com bastante calma e mostrar mais ou menos como é que funcionam as contas mesmo, sabe? Lucas, eu estou aqui em mais um dilema, sabe? E eu queria que você me ajudasse aqui, você pode? Vamos? Vamos lá, temos aqui novamente 3 cartinhas, certo? 2 amarelas e uma azul. E eu queria que você escolhesse uma, para a gente continuar. Você pode? Vamos agora para a última carta. Tudo bem, né? Você escolheu uma carta no primeiro encontro, né? Essa azul aqui no segundo, e agora por último essa aqui no terceiro, né? Exatamente. Então olha só, tudo que sair daqui vai ser em cima dessa carta, tá? Lembrando, nessa primeira nós tínhamos um ângulo de 30, olha só, Thiago. Tínhamos aqui um ângulo de 45, Miguel. E nessa aqui teremos que ângulo? Por eliminação eu diria o de 60. Muito bem. O que você acha, Miguel? É o de 60 aqui? Eu concordo com 60 graus. Concorda? Será? Olha lá. Que surpresa! É um ângulo de 60 graus. Né? Então, tudo que a gente fizer aqui, como exemplo, eu vou fazer todas as razões de hoje aqui com um ângulo de 60. Pode ser? Então, vamos fazer primeiro com um ângulo de 60. As primeiras são fáceis. Olha só, nós sabemos de cabeça, né? É um ângulo notável, né? Seno de 60 graus. Miguel, quanto vale? Seno de 60. Hã? Raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. E o cosseno de 60? Quanto é que vale? Meio. Meio, né? O cosseno de 60 é o seno de 30. Então ele é meio. Isso, muito bem. Então, agora vocês me digam a tangente. Tangente de 60. Raiz de 3. Não, um é de 45. Verdade, né? A de 60 é raiz de 3. Desculpa. Uma maneira de você ver que é isso também é você fazer o seno sobre o cosseno, né? Ficaria assim, né? Seno de 60, que é raiz de 3, sobre 2, né? E o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Não é isso? Aí você corta o 2 com o 2, aí fica raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3 mesmo, né? Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Se a tangente de 60 é raiz de 3, então, quanto vocês acham que vale, só um minutinho aqui, a cotangente do ângulo de 60? Quanto seria a cotangente? Bom, levando em consideração que a cotangente é o oposto, eu chutaria 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, muito bem. Está corretíssimo, é 1 sobre raiz de 3. Mas a gente pode deixar com mais estilo, né? É só multiplicar por raiz de 3 aqui em cima, né? E por raiz de 3 aqui embaixo, né? E a gente tem o seguinte, temos o quê? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, não é isso? Então, a cotangente de 60 é raiz de 3 sobre 3, né? Tudo isso aqui são números, tá, gente? Se você dividir 1 por raiz de 3 é um número, raiz de 3 é um número também, né? Vale 1,7 alguma coisa, não é isso, Lucas? Mais ou menos? Tá? Por aí. Todos aqui são números. Então, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, eu vou colocar a resposta mais caprichada, que é a raiz de 3 sobre 3, para partir para cossecante, que é a próxima, cossecante. Eu nunca sei se é a cossecante com 2 S ou com S só. Sabe que eu fico em dúvida se é com S só ou se é com 2 S? É com 2 S, né?
acho que é assim. É assim, né? Eu com 2 S. É, com 2 S. É com 2 S, né? Ah, então fiz certo. Cossecante do ângulo de 60, gente. Cossecante é o inverso do seno, né? Então, se é o inverso do seno, ficaria 1 sobre o seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ser 1 sobre a raiz de 3 sobre 2. Quanto que vai dar isso, né? É uma divisão aqui de frações, né? 1 é como se fosse 1 sobre 1, né? Então, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Se é a raiz de 3 sobre 2, aqui ficaria 2 sobre raiz de 3, né? E aqui teremos o quê? 2 vezes 1, 2. E raiz de 3 aqui vezes 1 é raiz de 3 mesmo. Então, 2 sobre raiz de 3. Que a gente pode deixar mais bonito, né? Multiplicando aqui por raiz de 3 em cima e embaixo. Sendo igual a quanto? 2 raiz de 3 sobre 3, né? Então, isso é quanto vale a cossecante de 60. 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Por último aqui, antes de ajeitar, eu vou fazer a secante com vocês. A secante do ângulo de 60. Secante é o inverso do cosseno, né? Então, vai ser 1 sobre o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, né? Sim. Então vai ser 1 sobre meio, que vai dar quanto isso? 2. 2, muito bem, né? Porque é inverso de meio. O inverso de meio é 2, né? Que fica 2 sobre 1, inverte. Isso mesmo. Então, temos aqui as 6 razões, né? Trigonométricas feitas, por exemplo, aqui, né? Como um exemplo, para o ângulo de 60 graus. O que vocês acharam das contas? São contas difíceis? Não, na verdade não. Não, né? O que pode pegar mais é a parte de você racionalizar de repente, né? Multiplicar por raiz de 3 de cima e embaixo, né? Ou por raiz de... ou por uma raiz... Hã? Pode pegar e lembrar que secante não é a do seno. Também. Exatamente. É porque o que pode confundir é o seguinte: cossecante tem o co de cosseno, né? Então você pode pensar que cossecante tem a ver com cosseno, mas ao contrário, cossecante tem a ver com seno. A secante é que tem a ver com cosseno. É isso que pode embolar nessas duas aí, né? Mas então, gente, o que eu quero mostrar a vocês agora que a gente já viu as contas é como é que faz para cada uma delas no círculo trigonométrico. Com a tangente, eu já comecei a mostrar. Tá em algum lugar aqui. Peraí. Tá aqui. Né? Como é que era com a tangente? Tá para cá. Isso, né? Eu mostrei aqui de maneira geral. Mas, por exemplo, se aqui na tangente fosse um ângulo de 60, não é isso? Essa medida aqui seria a tangente de quem? De 60, né? Perfeito. Isso. Perfeito, né? Que é quanto? Tangente de 60? Raiz de 3, né? Ou seja, se nós medíssemos esse segmento aqui azul, né? Ele teria medido a raiz de 3. Que é aproximadamente 1,7, 1 e alguma coisa, né? 1,73, eu acho, né? 1,73 mais ou menos, né? É aproximadamente quanto ele mediria. Não é isso, Lucas? Bem isso. Isso. Tá ok, vou botar até de preto. Isso. Mas então, eu mostrei caído do céu, né? Como é que funciona a tangente que tem o eixo próprio dela. Mas você sabe dizer por que é assim? Então, é o que eu vou mostrar a vocês agora. Como é que nós sabemos, não é isso? Que se eu tiver aqui um ângulo qualquer, essa medida aqui vai ser a tangente do ângulo. Vamos lá. Primeira coisa que nós observamos aqui, gente, temos aqui o eixo das tangentes, não é isso? E ele encosta aqui na circunferência em um pontinho, né? Uma reta tangente.
Que ângulozinho é esse aqui que a reta forma com a circunferência aqui? É um ângulo de 90 graus? É um ângulo de 90. Isso aí é uma propriedade das retas tangentes. Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio, né? Aqui seria o raio da circunferência, no ponto de tangência. Então aqui tem a formação de um ângulo de 90 graus. Não é isso? E esse raio aqui do círculo, né? Ele vale quanto, Lucas? O raio do círculo trigonométrico? 1. 1, não é isso? Uma unidade por definição, né? Esse raio aqui mede 1. Né? Então, olha só. Perpendicular ao raio, tem um ângulo de 90 aqui. Certo? É uma outra coisa bacana. Lembra que eu falei para vocês do seno e do cosseno, né? Que o cosseno, ele está aqui, né? Está aqui de preto. Esse aqui é o cosseno do ângulo. Não é isso? E o seno, ele está aqui. Eu vou manter a cor azul para o seno também. Certo? Aqui está o seno do ângulo que a gente tem, um ângulozinho. Então, olha que interessante. Aqui é seno, né? Por lógica, né? Se aqui é seno, quanto é daqui até aqui? Que eu fiz em azul? Também é um seno? Também é seno, né? Muito bem. Isso. E que ângulo é esse entre essas retas aqui? Que ângulo é esse? É um ângulo de 90 graus também, né? Perfeito. É uma paralelazinha a outra, né? Então, olha o que aconteceu. Agora você tem condições de responder por que esse segmento aqui ele é tangente. O que aconteceu aqui? Temos aqui um triângulozão maior, tá vendo? Ó? Com um ângulo alfa aqui. E como é que funciona? Ele é um triângulo retângulo, não é isso, Lucas? Isso. Ele é um triângulo retângulo. Vou fazer um bem grandão aqui para vocês. Olha que legal. Esse cateto aqui mede tangente, né? É o maior. E esse cateto aqui mede quanto? Esse aqui. Aqui está o ângulo alfa. E quanto mede esse cateto aqui, ó? Mede 1, né? Isso. É o maior que eu estou falando. Isso. Muito bem. Muito bem. E temos um triângulozinho menorzinho. Que eu vou fazer de vermelho. Ele é assim, ó. Assim. Vamos lá. Esse cateto aqui é o seno, né? Assim. Esse aqui é um ângulozinho, né? E aqui está o cosseno do ângulo. Certo, gente? Tudo bem? Então, o que vocês me dizem? São dois triângulos retângulos que têm em comum um ângulo alfa, não é isso? Um é maiorzão e o outro é menorzinho. O que é que eles são? Alguém sabe? Hã? Semelhante? Semelhantes, Lucas, você disse? Isso. Isso, né? Exatamente. Nós vimos aí na aula passada, né? A gente mostrou um pouco de semelhança, não foi? Exatamente. Então, porque isso é útil para quando eu chegasse aqui agora. Vou até fazer melhor, olha só. É que o professor de vocês, ele foi apressadinho. O que eu faria aqui? Em vez de escrever tangente, eu colocaria assim, ó. Aqui temos a medida A misteriosa, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou tirar daqui, vou colocar mais uma vez a medida A. Agora sim, olha só, temos aqui um triângulo retângulo que é semelhante a um outro triângulo retângulo. Seno de alfa, cosseno de alfa. Agora eu posso dizer que no triângulo menorzinho, o seno de alfa está para o cosseno de alfa, assim como o que? Esse catetozinho aqui que mede A, que a gente vai fingir que não sabe quanto é, né? Está para 1. Pronto. Então, quanto vai dar aqui desse lado? A sobre 1 é A mesmo, né?
Então, seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a esse ladinho A. Mas seno sobre cosseno é o quê? Tangente. A tangente. Agora sim. Agora acho que ficou melhor de entender, né? Por que que é tangente? Sim. Porque eu vou cair aqui, que a medida do lado é o seno sobre cosseno, que é a definição de tangente. Agora ficou um pouquinho melhor, né? Claro. Sim. Certo? Então, tá explicado aí por que que é tangente. Então, você pode dizer com certeza, né, Lucas? Exatamente. Que isso, exatamente. Olha só, exatamente. Que isso aqui é a tangente do ângulo alfa. Tudo bem? Agora, eu só queria mostrar a vocês como é que faz para alguns outros exemplos de ângulos, né? Por exemplo, nós fizemos aqui para o ângulo de 60, né? Aqui direitinho. E o ângulo de 60 é um ângulo que está em que quadrante? No primeiro, né? O primeiro quadrante é esse aqui. É isso, pega os ângulos de 0 a 90 graus, né? Essa primeira parte aqui do círculo, né? Sim. Correto? 90 graus, tudo bem? Acho que eu vou colocar em graus mesmo. 90 graus aqui. Não é importante agora escrever em radianos. Como é que faria, por exemplo, para localizar para um ângulo que esteja no segundo quadrante? Por exemplo, me digam aí, qualquer ângulo no segundo quadrante, por favor. Segundo quadrante é o quê? É um ângulo entre 90 graus, né? Aqui nessa região, 20 graus. entre 90 e 180 graus. Qualquer ângulo, Lucas, que vier na sua cabeça. Thiago tinha falado um. Qual é? Então, eu sugeri 120 graus, que é um ângulo que é mais comum, assim. 120 graus, é uma boa ideia, boa pedida. Como é que eu falei aqui? A primeira coisa é você localizar o ângulo, né? Então, o ângulo de 120, ele está mais ou menos assim? Pode ser? Mais ou menos 2,70, né? Então, isso aqui, mais ou menos, olha só. Tá, o ângulo de 120, é meramente ilustrativo, tá? Temos aqui o ângulo de 120. E como é que eu faço para ler a tangente dele? O eixo está aqui. O ângulo está para cá. Como é que eu faço para ler essa tangente? Eu tenho que fazer com que esse sentido que eu Inverter tenho... ela? Hã? Teria que tipo que inverter para onde está indo a setinha? Porque... Como é que é o procedimento? Você, aqui no primeiro quadrante, você localiza um ângulo, né? Traça aqui essa linha aqui nesse sentido, até chegar no centro, né? E depois você prolonga essa linha até encostar aqui no eixo das tangentes. Com os ângulos no segundo quadrante, a ideia é sempre a mesma, né? Você vai localizar um ângulo que está aqui nesse ponto, né? Vai chegar aqui até o centro, certo? Aqui, e aí você prolonga, seguindo sempre este sentido, até encostar aqui no círculo. No meu tracejado... Aí no caso a tangente do segundo quadrante vai ser negativa, né? Precisamente isso. Vou até melhorar aqui esse traço, né, Lucas? Eu acho que dá pra melhorar, né? A minha mão livre é uma maravilha, gente. O meu forte é fazer desenho à mão livre. Fica tudo em escala, fica tudo perfeito. Olha só. Então, gente, no nosso desenho, na maneira como eu coloquei aqui, que é meramente ilustrativo, né? Essa medida aqui corresponde, né, daqui até ali, ó, aquele pontinho paralelo aqui ao zero, né? É o que a gente diz a tangente do ângulo de 120 graus. Certo? Tudo bem? Sim. Ela está aqui e realmente ela é negativa, né? Porque ela está na parte negativa aqui do eixo, né? A parte positiva ela é aqui para cima, a parte negativa ela é aqui para baixo, né? E me diga uma coisa, quanto vocês acham que valeria essa tangente de 120 graus? Ia ser tipo o oposto da tangente de 60? Precisamente isso, né? Quanto vale a tangente de 60?
raiz de 3, aí ia ficar menos raiz de 3 ou 1 sobre raiz de 3? A tangente de 60 é raiz de 3, né? Isso. Se aqui fosse um ângulo de 60, seria a raiz de 3 e um ângulo de 120. Peraí, vou tirar daqui. Então você diz que seria menos raiz de 3, né? Isso. Assim. Tá ok. Se você quiser saber por que, você pode ver isso também a partir de expressões, né? Por exemplo, tangente de 120 seria o quê? Seria o seno de 120, né? Sobre o cosseno de 120. Sobre o cosseno de 120. Quanto vale o seno de 120? Porque, por exemplo, olha só, nós vimos na aula passada o seguinte, por exemplo, o ângulo de 120 está bem aqui. Olha só, ficaria assim, ó, né? Ele está aqui, o cosseno é essa distância, né? O cosseno ele é negativo aqui, né? Cosseno de 120 e o seno está para cá. Não é isso? Correto? Correto. O seno está para cá. Vou até fazer ele de roxo também, já que eu usei o roxo aqui pro 120. Então isso aqui que está roxo, tá? Botei aqui por cima do azul, né? O que a gente pode observar aqui, que eu vou até colocar para vocês de maneira melhor, é que o seno de 120 e o seno de 60, eles coincidem, certo? Eles têm o mesmo valor, por conta da simetria do círculo, certo? Aqui eu tinha colocado um ângulo alfa, mas eu vou tirar daqui, ó. Eu vou colocar um ângulo de 60 aqui para vocês. Espera aí. Eles coincidem, têm o mesmo valor, por conta da simetria do círculo. Mas que vale a pena fazer. Não vale, Lucas? Espera aí. Vou fazer melhor. Agora sim. Eu acho que eu acertei a mão. Espera aí. Isso. Agora sim. Isso. Cosseno de 60. E o seno de 60. Cadê? Tá aqui. Isso. Pronto. Aqui tá o ângulo de 60. Pronto, era isso aqui que eu queria mostrar a vocês, gente. Que eles coincidem, né? O seno de um é também o seno do outro. Certo? Então aqui também é o seno de 120. Vou tirar daqui. Vou colocar aqui. Isso. Tá certo? Então, quanto é que vale esse seno? É a raiz de 3 sobre 2, né? E o cosseno, quanto é? O cosseno, ele também tem relação com o cosseno de 60, só que é negativo, né? Então, se o cosseno de 60 ele é meio, o de 120 vai ser menos meio, né? E quanto que vai dar isso? Vai dar quanto? Você repete a primeira, né? Espera aí. E multiplica pelo inverso da segunda, né? Antes disso, a gente pode cancelar o 2 com o 2. Aí fica a raiz de 3 sobre menos 1, né? Que vai dar menos raiz de 3. Tudo bem? Então, realmente, ele é menos raiz de 3. Então, você vê que a partir do ângulo de 60, você conseguiu a tangente e o cosseno e o seno de um outro ângulo. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tudo bem? Sim. Ótimo, né? Então, agora, só para continuar aqui para a tangente, como é que você faria para um ângulo de terceiro quadrante? Para qualquer ângulo de terceiro quadrante. Por exemplo, esse aqui não tem relação nenhuma, tá? Com o ângulo de 60, nem com o de 120. A gente ficaria assim, ó. Um ângulo assim, por exemplo, que eu fiz aqui, tracei em azul e o ângulo está aqui, ó. O ângulo está aqui, um ângulozinho beta. Como é que eu faria para conseguir a tangente dele? Do mesmo jeito. Como é que eu faço? Localizo um ângulo, tá bem aqui.
né? Depois eu venho até o centro do círculo, né, nesse sentido, e continuo nesse mesmo sentido até encostar no eixo das tangentes. Olha só, aqui ele encostaria, ó, lá em cima, ultrapassando o meu desenho, tá vendo? Ó? Encostaria mais ou menos aqui. E se eu medisse essa distância do ponto em que encostou aqui no eixo até lá, 0, né? Eu iria chegar na tangente do ângulozinho beta. Ela seria todo esse segmento que está aqui, ó, daqui até lá embaixo. Tudo isso aqui é tangente do ângulo que eu tracei. Certo? E para um ângulo de quarto quadrante, a ideia é a mesma, né? Só que quando você prolongasse, você ia prolongar para cá, né? Por exemplo, um ângulo aqui, ele encostar aqui na parte de baixo, né? Também seria negativo aqui, né? Então seria assim, por exemplo, né? O ângulo está aqui, vou prolongar o ângulo, encostou aqui. Então essa medida aqui todinha é a tangente do ângulo no quarto quadrante. Certo? Esse aqui que eu fiz de preto. Perfeito. Perfeito? Então uma coisa que até o Miguel já disse pra gente, né? Que eu acho que eu posso continuar só para fechar isso com vocês. Por exemplo, se eu tiver um ângulo no primeiro quadrante, aqui nessa região, a tangente dele vai ser positiva ou negativa? Positiva. Precisamente. E se for no segundo quadrante? Negativa. Tá, então se for no terceiro quadrante vai ser positivo também, né? E se for no quarto quadrante vai ser Negativo. negativo. Então olha só. É um sim ou um não. Isso. O melhor ainda, Miguel, olha só. Esse aqui é o segundo quadrante, esse é o primeiro, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Né? O que eu posso falar? Quadrantes pares, a tangente é negativa, né? Porque quando for prolongar vai cair aqui, nessa região. E nos quadrantes ímpares, que é o primeiro e o terceiro, a gente vai ter tangente positiva, porque vai cair na região positiva aqui do eixo. Então, em relação à tangente, é isso, entendeu? Esse é o procedimento para você conseguir medir, localizar qualquer tangente de qualquer ângulo, tá certo? Excelente. Com a tangente a gente demorou um pouquinho mais, porque eu quis me entender aqui com o PowerPoint, né? Eu quis fazer mais devagarzinho. Agora, por exemplo, se você entende como é que é o procedimento, peraí, se você entende como é que é o procedimento com a tangente, você vai entender qual é o procedimento com a cotangente também. Peraí. Abre outro. Hã? Abre outro. Provavelmente esse daí não vai conseguir apagar. Ele salvou já no negócio. Não salvou não. Eu vou tirar daqui assim. Isso, pronto. Tá gravando, né, Matheus? Tá gravando. Ah, Eu não parei a gravação não. Eu não fiz essa proeza. Então, é que aqui tem efeito. Eu queria manter efeito. Porque é o seguinte, se você entende como é que é com o eixo das tangentes, você vai entender o eixo das cotangentes. Onde é que ela aparece aqui? Se a tangente é um eixo que está na vertical aqui, na paralela ao eixo Y, e a cotangente é o inverso da tangente, então onde ficaria aqui o eixo das cotangentes? Onde ele estaria? Acharia que ficaria ao contrário, né? Ao contrário, como? Por exemplo, se esse está no ângulo de 0 graus, né, onde começa o círculo, eu imagino que a outra está no 180 graus. O quê? Imagino que a outra estaria a 180 graus? A 180 graus? É. Não, eu ia dizer que se uma está na vertical, a outra estaria na horizontal. Tá vendo por que eu quis apagar? Porque senão ia perder efeito, né? Ia aparecer aqui e ia ter um monte de rabisco na tela. Não ia prestar, né? Então, aqui nós temos ainda eixo Y, eixo X, né? E agora você vai seguir a mesma lógica que a gente usa para tangente, vale para cotangente, quando você quer localizar. Entendeu?
Por exemplo, se o ângulo estiver aqui, por exemplo, assim, é um ângulo qualquer, tá? Não vou fazer com exemplo nenhum. Um ângulo qualquer que está aqui nesse ponto aqui do arco do círculo, né? Estão vendo? Mais ou menos assim. Como é que eu faço? Eu localizo ele, chego aqui nesse pontinho, vou até o meu centro, né? Nesse tracejado aqui que eu fiz, e eu prolongo esse tracejado até encostar no eixo das cotangentes. Você vê que aqui encostou bem rapidinho, né? Encostou aqui. Perceberam? Então, olha só. Se encostou aqui, então a medida desse segmentozinho, certo? Daqui até aqui é a cotangente do ângulo alfa. Consegui. Consegui, Lucas. Bem mais rápido que com a tangente, tá vendo? Sim. Certo? Como é que seria para um ângulo no segundo quadrante? A lógica é parecida. Se um ângulozinho está aqui, por exemplo, isso aqui é um ângulo qualquer, beta, né? Como é que eu faço? Localizo um ângulo, tá bem aqui assim, no círculo, ficaria mais ou menos aqui, né? Prolongo o meu tracejado, né? Vejo que o centro está aqui e prolongo ele até o eixo das cotangentes. Chegou aqui nesse ponto, né? Então, olha só. Esse segmento aqui que eu estou destacando, daqui até o zero, né? É a cotangente de beta. Tudo bem, gente? E a mesma coisa vale para o terceiro e para o quarto quadrante. Só que eu também quero fazer, porque você vê que vai acontecer o seguinte, né? Quando eu escolher um ângulo aqui no terceiro quadrante, e fica assim, ó. Né? Por exemplo, aqui. Vou dizer que esse é um ângulozinho. Me diz aí, Lucas, qualquer letra grega. Bota o lambda. Lambda? É. Pode teta? Pode ser o teta, né? Então vamos lá. Aqui está um ângulozinho. Já tem teta, não? Hã? Já temos um teta ali, não temos? Teta não, temos um alfa e um beta. Ali é o zero ou é o teta? Esse aqui? No centro do círculo. Não, no centro do círculo. No centro do círculo é um zero, tá? É que um dos tracinhos aqui do tracejado ficou... Cortou e virou um teta, né? Mas não é um teta, não. Isso aqui é um zero. E esse aqui que eu fiz com muita classe, né, elegância, é um ângulozinho teta. Tá certo? Que tá bem aqui. E como é que eu faço para conseguir a cotangente dele? Já o localizei e vou seguir o mesmo sentido, ó, do tracejado. Até encostar no eixo das cotangentes. Encostou aqui, né? Então, olha só. Tudo isso aqui que eu vou colocar em azul, certo? Daqui até o início é a cotangente do ângulo θ. Certo? Então, a lógica é a mesma. Para o quarto quadrante seria igual. Certo? Tudo bem? Tiago, Miguel? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu só tô ansioso pra entender como é que vai ficar a cossecante e a secante, né? Porque mas é a parte mais bonita. Se você quer saber, o Miguel, a ideia de convidar vocês para esses encontros, eu tive, e na minha cabeça esse encontro tinha que ser com vocês, cara. Com o Tiago e com o Miguel. Eu queria que o primeiro encontro com alunos da turma fosse com vocês. Sinceramente. Porque eu quero ver. Eu quero realmente ver a cara de vocês agora. Tá? Que eu vou explicar. Pera aí, que isso aqui é depois. Como é que seria para secante e para cossecante, tá? Eu vou procurar um círculo aqui livre. Esse aqui. Como é que é no caso da secante e da cossecante? Só para resumir aqui. Vocês viram que a tangente e a cotangente elas têm eixos próprios, né? Uma é aquela retinha na vertical, que é a tangente, e o outro na horizontal, que é a cotangente. E no caso da secante e da cossecante, onde estariam? Alguém tem algum palpite? Alguém faz ideia de onde estaria? Bom, é que assim... é porque, tipo, se Não. a tangente ela é paralela, a cotangente também foi paralela.
Mas o que Só que que você as acha? outras elas teriam que ser dentro do triângulo, da circunferência, então. Ah, então, Thiago, a resposta é que a secante e a cossecante não ficam especificamente em eixo nenhum, tá? Não ficam em lugar nenhum, entendeu? São duas razões trigonométricas que não têm eixo próprio. Sabia, Lucas? Que a secante e a cossecante não têm eixo próprio? Nem Não. eu sabia. Elas aqui você obtém de uma outra forma, tá? Vou mostrar a vocês. Eu vou usar... Eu acho que vai ser bem melhor usar esse desenho aqui, que tem a tangente e a cotangente. Eu vou explicar por quê. Olha só, eu vou usar aqui esses dois eixos pelo seguinte. Espera aí que eu vou procurar um lugar vazio. Gente, eu estou procurando aqui o lugar com mais estilo para mostrar. Esse aqui. Vocês lembram dessa relação aqui? Seno ao quadrado de um ângulozinho alfa mais cosseno ao quadrado de um ângulozinho alfa é igual a 1. Vocês lembram dela? Já tinham visto? Não lembro, não. Eu acho que eu Não. nunca vi, não, pra você ver, né? Não? Então, é que ela está no encontro passado. Depois vocês assistem, que eu expliquei o seguinte. Eu e o Lucas aqui, né? Eu usei aqui um ângulozinho qualquer do primeiro quadrante, certo? Um ângulozinho alfa. E é o seguinte, mais uma vez, eu vou colocar aqui o cosseno e o seno, que estão bem aqui, né? Cosseno e o seno do ângulo em questão, né? Tá mais ou menos aqui o seno, né? Qual é a ideia? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Perceberam isso? Que tem o cosseno e o seno como catetos, né? Eu já tinha visto isso quando eu falei da tangente, né? E Lucas, vê se não é verdade. Essa hipotenusa aqui mede 1, não é? Isso. Então, qual é a conclusão? Aplicando aqui Pitágoras no triângulo retângulo, você vai ter o quê? Cateto ao quadrado, né? Seno ao quadrado, mais o que? Cosseno, mais o que? Cateto ao quadrado, cosseno, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa aqui mede 1, então vai ser 1 ao quadrado, que é 1 também. Então, seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Certo? Ficou rápido ou não? Não, eu entendi, tá? Entendeu? Tá ok. Então, olha só. É a partir dela que a magia acontece. Porque, vê se não é verdade. Temos aqui uma igualdade, não é isso, Lucas? Não é uma igualdade que nós temos aqui? Exatamente isso. Exatamente, né? E sendo uma igualdade, eu posso multiplicar ou dividir ambos os lados por qualquer valor, não é? Sempre. Não é isso? Então, me usando desse fato, o que você acha de nós dividirmos essa equação por esse valor aqui, seno ao quadrado do ângulo alfa? Como é que fica isso? A gente vai ter seno ao quadrado, não é isso? De alfa, dividido por esse mesmo valor, né? Seno ao quadrado de alfa, mais o que? Tínhamos aqui um cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Opa! Epa! Me sacaneia não. Peraí, isso. Isso. Assim, né? Sendo igual a quanto? O 1 que estava aqui, dividido por quanto? Seno ao quadrado de alfa. O que vocês me dizem? Pra cortar o seno com o seno, não seno ao quadrado com o seno ao quadrado. É verdade, né? É um número aqui dividido por ele mesmo, né? Mas Não é isso? Sim. Aí fica um. Fica 1, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos 1, tá ok. Mais o que? Temos aqui cosseno ao quadrado do ângulo sobre seno ao quadrado do ângulo.
que vocês me dizem? Ai. É porque seno sobre o cosseno é a tangente, né? Mas Certo. o cosseno sobre o seno é o quê? É o inverso, né? É o inverso da tangente? É a cotangente? É a cotangente. Só que repare, é cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Então é o quê? Cotangente Ao quadrado? ao quadrado do ângulo, né? Sobre o seno é a cossecante? Isso. Aqui vai ser 1 sobre seno ao quadrado, né? Ou seja, a cossecante. Só que repare, aqui é seno ao quadrado, né? Então vai ser cossecante ao quadrado. Perfeito. Então conseguimos outra relação, né? Vinda da relação fundamental. Não é isso? E o que há nessa relação? A cotangente e a cossecante. Nessa primeira, o que ela quer dizer para a gente? Se você tem o seno de um ângulo qualquer, você consegue o cosseno, né? É só colocar aqui na equação. Se você tem a cotangente, você consegue a cossecante. Ou o contrário, se você tiver a cotangente, você consegue a cossecante. E além disso, temos o que? Vê se não é verdade. Aqui veio de um triângulo retângulo, não foi? Essa primeira? Esse aqui? Então, vê se não é verdade. Temos aqui o seguinte. Cateto ao quadrado, ó, cotangente ao quadrado, mais 1 ao quadrado, é igual a cossecante ao quadrado. Então, olha só. Existe, então, um triângulo retângulo com catetos 1, cotangente e cossecante. Não é verdade? Porque eu consegui fazer Pitágoras aqui. Apareceu uma coisa que satisfaz a Pitágoras. Não é isso? Sim. Então, esse triângulo retângulo existe. Agora, onde ele está? Né? A primeira dica é que nós temos aqui a cotangente, né? Onde é que ficaria a cotangente do alfa? Ficaria... Eu queria uma outra cor. Vou fazer de preto, tá? Só o prolongamento aqui. Isso. Aqui, então, eu cheguei na cotangente, né? Essa medida aqui, né? É a cotangente. Certo? Tudo bem? Todos comigo? Sim. Sim? Certo. Então, eu achei um dos catetos. Onde está o de medida 1? Vê se você não concorda que é este aqui, que eu vou fazer de vermelho. Olha só, o raio do círculo é 1, né, gente? Né? Alfa? Oi? É o adjacente ao ângulo alfa? Quase, quase. Pera aí, vou chegar lá, pera aí. Então, temos aqui, o raio do círculo mede quanto? Mede 1, né? Perfeito. Então, olha só, por exemplo, daqui até aqui no eixo X, onde eu estou com o ponteirinho, mede 1. Daqui até aqui, mede 1. E daqui até aqui? Mede 1 também. É o raio. Né? Então, olha só, o outro cateto está aqui. Agora você vê o cursor, né? Um pouquinho melhor. Isso. Então, olha só, o outro cateto está aqui, ó. Esse aqui é o triângulo retângulo. Cotangente. O raio que mede 1, né? Essa distância aqui todinha. É o raio, mede 1. Perfeito? E onde está, então, a cossecante? Repare que se a gente está montando um triângulo retângulo, a cossecante aqui é hipotenusa, né? Segundo essa equação aqui, né? Sim. 1 ao quadrado mais cotangente ao quadrado é cossecante. Então, a cossecante, ela está... Quero uma cor especial. Espera aí, esse momento aqui é especial. A cossecante é esse segmento aqui. Entendeu? Aqui está a cossecante do ângulo alfa. Certo? Então, para cada ângulo que você colocar aqui no círculo, você vai conseguir fazer uma construção dessa, né? Vai conseguir a cotangente dele, vai olhar para o raio do círculo, que mede 1, vai construir o triângulo retângulo, e a hipotenusa dele vai ser a cossecante. Não é um eixo próprio, fixo em um lugar.
né? Para cada ângulo que você tiver aqui no círculo, ela vai estar numa posição diferente, entendeu? Não no eixo fixo. Certo, gente? Caramba, mas é sempre na hipotenusa? Sim, por conta dessa relação aqui, Entendi. Mas que e se veio a da gente quiser fundamental. Como é que ia fazer? Hã? Se a gente quisesse achar secante. Secante? Bom, aqui eu dividi pelo seno ao quadrado e eu encontrei a cossecante, né? Que é o inverso do seno. Aí tem que dividir pelo cosseno, então? Dividir pelo cosseno. Vamos dividir pelo cosseno Ah, porque daí a gente achar a... nessa equação? Sim, É, que de a gente repente achar vai ser a interessante, né? secante e a cotangente. Vamos fazer aqui então, seno ao quadrado do ângulozinho alfa, mais o que? Cosseno ao quadrado do ângulozinho alfa é igual a 1. Fiz questão de reescrever, por quê? Porque agora a gente vai dividir por, vamos lá, vamos dividir por cosseno ao quadrado, né? Isso. Como é que ficaria? Seno ao quadrado Sobre o cosseno. sobre cosseno ao quadrado, né? Ah, então nesse a gente acha tangente ao quadrado, né? Tangente ao quadrado, muito bem. Mas Mais o que? Aqui vai dar 1, né? Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Vai dar 1, né? Posso colocar 1 direto, né? E aqui vai ser o que? 1 sobre cosseno ao quadrado do ângulo. Então, qual é a nossa conclusão? Como você disse, a gente conseguiu ali tangente ao quadrado, né? Sim. Mais 1, que estava aqui. Cosseno ao quadrado. E 1 sobre cosseno ao quadrado é o que? É a secante, né? Secante ao quadrado Perfeito. do ângulo, né? Porque a secante é o inverso do cosseno. É. Então chegamos nessa relação, mais uma relação importante, né? Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então qual é a nossa conclusão? Né? Outra conclusão importante, que existe um triângulo retângulo com catetos tangente do ângulo, né? Tangente de alfa, cateto 1, né? Que seria 1 ao quadrado, é a mesma coisa que 1, e hipotenusa secante do ângulo, né? Tudo bem? E onde está então esse magnífico triângulo retângulo? Como apareceu aqui a tangente, né? Vou começar localizando aqui a tangente. Não é isso, Lucas? Exatamente. Peguei ele dormindo, hein? Lucas não estava ouvindo o que eu estava falando. Tá certo. E o que eu vou fazer agora, Lucas? Vai, é teste. O que eu estou fazendo agora? Agora você vai ter que escrever o ângulo da secante. Só que você não acha melhor apagar, não? Você acha melhor apagar? É, vai ficar muito poluído se você tacar Você agora a acha? secante, né? Tá, então eu vou tirar daqui a cossecante. Ou faz no quarto quadrante. Ou no terceiro quadrante, né? Não, peraí. Pra exemplo assim, é sempre melhor usar o primeiro. Pode ser que fique abstrato demais. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Opa! Pronto. Tirei daqui. Tá mais limpo. Então vamos lá. Temos aqui um ângulozinho alfa. Né? Vou localizar a tangente. A tangente está aqui, né? Como é que eu faço? Prolongo aqui o tracejado, né? Até encostar no eixo das tangentes. Cheguei aqui. Tá ok? Então essa medida aqui é a tangente do nosso ângulozinho alfa. Tudo bem? E agora, Tudo bem. se apareceu aqui a tangente, onde é que está o outro cateto? Né? Lembrando que nós já vimos, né, aqui ângulo de 90. Onde é que está o outro cateto? Está bem aqui, né? Essa medida aqui é o raio do círculo, né? Olha que lindo, né? É o raio do círculo que mede 1. Então, onde está a secante? Tá na hipotenusa. Que é isso aqui de azul, né? Isso aqui é a nossa secante. Secante do ângulo alfa. Certo? Essa é uma forma de você desenhar secante e cossecante a partir dos triângulos retângulos.
Eu escolhi essa para estar aqui hoje porque eu achei legal por conta disso aqui, né? Das equações. Você divide aqui por seno ao quadrado e chega nessa relação. Divide por cosseno ao quadrado, chega nessa outra relação, né? Muito possivelmente, a Caroline vai mostrar a vocês uma outra forma de colocar, que tem a ver com semelhança de triângulos, aí são outras posições, é outra coisa. Eu acho melhor essa, porque você consegue guardar a parte da relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado é igual a 1. A partir dela você obtém todo o resto, né? É só dividir por seno ao quadrado e depois por cosseno ao quadrado. Tudo bem? Sim, sim, muito bom. Muito bom? Então, Lucas, para hoje a missão está cumprida. Excelente. É claro que eu vou cortar um monte de coisa, né? Para deixar mais enxugado para quem for ver a gravação, né? Mas o que vocês acharam? Vocês curtiram, gente? Deu para curtir alguma coisa? Já vai acabar. Bom, na verdade, eu queria dizer o seguinte: quanto tempo você acha que tem de live? Eu acho que Uma hora e deu meia. uma hora e pouco. Não Mais ou chegou uma hora menos. inteira, mas deu 1h10 por aí. 1h12, muito bem. Temos 1h12 gravando. É claro que para quem for ver a gravação vai ser bem menos que isso, que eu vou cortar e vou só no que é realmente importante para quem estiver vendo. Mas eu queria... Eu até acho legal também, Matheus, a ideia de você, que se quiser dividir em parte, para ficar menor ainda o vídeo. Sim. Eu vou ver, eu vou analisar direitinho. Por exemplo, vamos lá, o aluno ele quer saber só a relação para poder descobrir a secante. Aí ele vai só no vídeo que fala sobre a parte da secante, entendeu? Eu sei, tudo bem. Mas é que a minha ideia era que essas aulinhas tivessem a duração do Matemática em Ação no presencial, que era mais ou menos essa. Entendi. Entendeu? Então, É como se Matheus, fosse substituindo Matemática em Ação presencialmente na turma. dar uma Entendeu? outra sugestão também, eu não sei como é que faz, mas no YouTube tem como tu marcar o tempo e dizer o que tem naquele tempo. Eu sei, tem os capítulos lá. Na verdade, o YouTube faz isso, é automático. Ele coloca isso pra gente automático. Eu nem faço nada, ele vai dividir com o que ele entende mesmo. Entendeu? E aí eu acho que dá pra deixar o vídeo grande fazendo esse corte dos capítulos. Também. Fica bem didático. Uma última coisinha, é uma coisa do último encontro também, né? Que eu e o Lucas, nós instituímos, não foi, Lucas? O nosso momento de Javu, não foi? Você lembra? Do Djavan, lembra? Instituímos, semana passada a gente fez o Djavan, gente, sabia? Que é o nosso Djavu. Olha só, é sempre a parte final que traz alguma coisa anterior, sabe? Que vai ser útil para os próximos passos do curso. Tá certo? Então temos aqui o nosso Djavan de hoje com vocês, Thiago e Miguel. Pode ser? Só para finalizar a aula? Oi? Que medo. Que medo do quê? Olha só, esse aqui é simples, ó. É inocente esse aqui. Eu só quero que a gente reescreva os ângulos abaixo, utilizando os ângulos de 30, 45 e 60. O primeiro eu faço, só para mostrar a vocês. Por exemplo, nós temos aqui o ângulo de 75 graus, né? Certo? Então, se eu fosse reescrever esse ângulo, utilizando os ângulos de 30, 45 e 60, que reparem, são os ângulos notáveis, né? Como é que ficaria? Ficaria assim, né? Um exemplo. Seria 30 graus mais 45, né? Que é 75. Tudo bem? Não seria isso? 30 graus mais 45 é 75, né? Entendi. Então Entendeu? 15 seria 45 menos 30? 45 menos 30, muito bem. Exatamente. Mas tá Exato. ficando, mano. Facinho, né? Coisa ridícula, né? Um troço Miguel falou, simples, né? O Miguel falou uma coisa interessante. O que ele falou? A gente pode colocar 30 dividido por 2? Ou só pode usar os que estão aí? Os ângulos que estão aí, não pode usar nenhum numerador. Por exemplo, você pode usar 30 dividido por 2. Pode usar também, é um exemplo.
Né? O importante é você só usar 30, 45 e 60, mas nenhum outro ângulo. Pode ser isso aqui, pode ser mais o que? Pode ser 60. 120 pode ser 60 Menos- vezes 2. Por exemplo, 15 pode ser 60, menos 45 também. Tá certo, né? O 4 tem várias formas. Tem várias formas. Aqui no 120, né? Vocês falaram o quê? 60 vezes 2. Pode ser... 60 vezes 2 que é 60 mais 60, né? pode ser. Isso aqui ou isso. No Né? fim das contas é no mesmo. No fim das contas é igual. Mas o que? Tem alguma outra forma? Com certeza deve ter, né? Mas Pode eu ser acho mais também. prático. 4 vezes o ângulo de 30, né? Também é 120, né? Esse aqui de 105. 60 mais 45. 60 mais 45, muito bem. E esse aqui, esse último aqui, 165. 165. 60 mais 60 mais 45, né? 2 vezes 60, né? Pode ser isso também, né? Mais 45? Perfeito. Belíssimo. O que vocês acharam? Achei mais fácil do que parecia na hora que o Marta apresentou. É um exercício muito simples, né? De você conseguir reescrever um ângulo como soma ou diferença entre outros, né? Por que vocês acham que isso vai ser importante? Para gente Rapaz. achar os não notáveis, como os notáveis. Exatamente, é para isso, entendeu? Boa. Isso aí são os próximos capítulos da novela. Agora você já tem. Ainda quem levou spoiler. Tudo bem? Ô Miguel, você já viu como é que faz? Não, mas Não? eu vi que são ângulos não notáveis e a gente está usando ângulos notáveis para Tá. fazer. Aí, Exatamente. é o jeito mais fácil de achar os ângulos não notáveis. Tá certo, tá certo. Gente, a saideira agora, tá? Agora não tem relação com esse curso de vocês, mas tem relação com coisas que vocês já viram, sabe? Alguns colegas de vocês me procuraram, eu acho que essa semana, perguntando se eu tinha alguma coisa no canal de conteúdos anteriores, sabe? Que a gente queria revisar, sabe? E pensando nisso, eu coloquei aqui no nosso Djavan outros 2 assuntos sobre coisas que vocês já viram, só para dar uma revivada, sabe? Entendeu? Relembrar. Um remember, sabe? Isso aí. Então, temos aqui 2 cartinhas. Eu queria que o Thiago, pode ser? Eu? Escolhesse uma carta pra gente conseguir fazer uma aqui. A segunda da esquerda pra direita. A segunda da esquerda pra direita, essa? É. Essa, né? Aham. Então, vamos ver. O assunto é esse aí, função modular. Vamos ver o que tem? Olha só. Esboçar o gráfico dessa funçãozinha aqui, ó. F de x igual a módulo de x. Você se lembra, Thiago? Rapaz, o período passado faz tanto tempo, né? Faz Foram muito tantas tempo, férias. né? Faz muito tempo. Como é que você faria para fazer a montagem? Eu acho que é importante a gente lembrar, não é, Lucas? Que módulo de um número é, por definição, o quê? Módulo é a maneira compacta de dizer 2 coisas. Qual é a primeira? O módulo de um número pode ser o próprio número, certo? Se esse número for um valor positivo, maior que 0, ou igual a 0, né? O módulo dele vai ser ele mesmo. Ou então menos ele, né? Se esse número for negativo. Estão lembrando? Sim. Por exemplo, se o número aqui, se x fosse 5, módulo de 5 é o valor maior que 0, né? Então é ele mesmo, é 5, né? E módulo de menos 5, né? Como ele é negativo, vai ser menos ele, né? Menos o menos 5, que é 5 mesmo. Então a maneira fácil de você montar é você pensar em valores. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui
o valor 1, por exemplo. Módulo de 1 seria quanto? Seria o próprio 1. Seria o próprio 1, muito bem. Então, quando x é 1, y, né, f de x também é 1. Então, aqui eu teria esse ponto, né? 1 para o x e 1 para o y. Essa malha aqui tá legal, gente? Ou ela tá muito pequena? Tá Dando para ver? Módulo de 2 seria quanto? Seria 2 também, né? Então, quando x é 2, y também é 2. Né? Então, aqui também tem esse ponto. Né? F de 2 também é 2. Então, você vê que isso vai acontecer para todos. Né? Módulo de 3, isso é 3. Módulo de 4 é 4. E assim por diante. Né? Nem vou continuar, porque agora eu quero fazer para os negativos. Né? Como é que seria? Módulo de menos 1 é 1 também. Né? Módulo de menos 2 é 2 também. Módulo de menos 3, 3 também. Hã? É como se fosse um espelho. Exatamente, né? Essa ideia do espelho que o Miguel falou, você consegue ver depois que eu traço os pontos. Ó. Quando x é menos 1, f de x é 1. Quando x é menos 2, f de x é 2. Quando x é menos 3, f de x é 3. Só para ficar bonitinho o espelho, tá, Miguel? Vou fazer para o menos 4 também. Então, olha só. Aqui você vê direitinho esse espelho, né? Como se o espelho estivesse aqui no eixo y. Né, Miguel? Aqui no eixo y fosse o espelho. E, por exemplo, o que está aqui desse lado fosse a imagem refletida do que está aqui desse outro lado. Né? Isso mesmo. Então, esse gráfico, ele tem essa forma aqui de ver. Né? Mais ou menos assim, a mão livre, torçam por mim. Então, Lucas, o que você achou desse Remember? Ah, nem eu lembrava. Você não lembrava disso? Nem eu lembrava disso. Acho que isso é uma coisa que a gente, pelo menos eu, não cheguei a ver isso na faculdade não, cara. Ah, mas você acha que vai ter alguma utilidade para você estudar seno e cosseno esse semestre? Eu acho que tem sim. Tem? Arrisca dizer qual? Aí não. Não. Na verdade, nas funções modulares, tem um tópicozinho lá que você estuda, que você vai rever de alguma maneira depois com as funções trigonométricas, né? Que é seno e cosseno, tangente, isso aí faz parte do curso também. Só que eu não vou dizer agora, eu só vou começar a revivar isso, porque nas próximas semanas a gente vai continuar revisando, entendeu? Até chegar no ponto em que você vê qual é a utilidade de se estudar isso também, para você ver os conteúdos que vem depois. Tudo bem? Agora, eu queria trazer para vocês, não revela nada, a próxima carta. Miguel, você pode escolher uma carta para gente? Eu acho que eu vou escolher à esquerda. Você não quer escolher nenhuma outra? Tem tantas opções aqui. Hã? Ah, tá bom então. Qual será o assunto aqui dessa carta, Miguel? Você arrisca dizer? Eu chuto algum outro tipo de função. Função? Tem a ver com uma coisinha que você vê antes de função, que é teoria dos conjuntos. Tá lembrado? Lá no primeiro semestre, hein? Professor Eric, lembra? Não, interseção. Não, acho que essa nem é sobre isso. Peraí, vamos ver. A questão é essa. Essa aqui, ó. Essa aqui, na verdade, é uma homenagem. É uma homenagem a um dos colegas de vocês que vem me perguntar sobre questões sobre conjunto, essa parte aí, né? Ele queria revisar e chegou até a me procurar. Essa questão aqui, ela caiu na ISAL. E é o seguinte, ela não é tão difícil não, ó. Foi consultado um certo número de pessoas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem, né? Uma pesquisa sobre a preferência deles. Obteve-se o resultado seguinte: 300 pessoas assistem ao canal A, 270 assistem ao canal B e, dentre elas, 150 assistem ambos os canais, ou seja, o A e o B.
280 assistem a outros canais distintos do A e do B. É outra coisa, não é A, não é B. A pergunta é o número de pessoas entrevistadas. Como é que você faria para resolver, Miguel? Você lembra? Sendo bem sincero, eu não lembro. Eu vejo bastante vídeos desse tipo, mas eu nunca vou atrás. Ah, entendi. Então, uma abordagem legal é fazer um desenho. Por exemplo, eu vou dizer que todo mundo que assiste a emissora A de TV tá aqui nesse círculozinho, né? Então aqui tem quantas pessoas? 300, né? Tem 300 pessoas aqui. Aí eu vou fazer aqui a mesma coisa para emissora B, não é, Lucas? Que tá aqui. Isso aí mesmo. A emissora B são quantas pessoas? 270, né? Tem 270 pessoas aqui. Uma abordagem de você fazer de maneira que você não conte errado, né? É você começar pela parte que eles têm em comum, né? Se você olhar aqui para esse desenho, tem uma região aqui que está no conjunto A e também no conjunto B, né? Não é isso, Miguel? Então, como é que vai acontecer isso aqui? É aqui que eu vou colocar essa informação, ó. As pessoas que assistem a ambos os canais, né? Tá sempre aqui nessa região que eles têm em comum. Então aqui tem 150 pessoas. Tudo bem? Aqui nessa área que eu pintei. Entendeu? Você começa assim para facilitar a sua contagem. Porque olha só, ele quer o total, né? Então eu tenho que saber contar isso aqui de maneira certa. Se aqui tem 150 pessoas que assistem a dois canais, quantas pessoas tem aqui? Eram 300, né? Para a emissora A. 150 estão aqui. Então, eu vou fazer 300 menos 150, que vai dar outros 150. Perfeito, né? Então, aqui é 150. E aqui para a emissora B? Eram 270, né? Só que 150 assistem as duas emissoras. Então, quanto que tem para cá? Só fazer 270 menos 150. Se fosse 270 menos 100, daria quanto? Daria 170, né? Tira 50. 120. Isso. Então aqui são 120 pessoas. Oi? Sim. Sim, ok? Então, e agora? Para eu conseguir o total de pessoas entrevistadas, é só somar, né? E adicionar 80. Isso. Isso aí. Vou chegar nisso, peraí. 150 mais 150. Quer dizer, se a gente tirou 150 para dar 120, se a gente adicionar 150, volta a 270. Eu sei, mas é que eu quis enfatizar isso de você levar em conta a parte que está na interseção dos dois, entendeu? Não, sim. Porque isso pode ser útil para outros problemas. Para isso não foi tanto, mas para outros pode ser, entendeu? E agora aqui você adiciona 80, né? Por quê? Porque são as pessoas que não assistem nem A, nem B. Não está em nenhum dos dois conjuntos, ó. Estão em outro lugar aqui no nosso universo, né? Aqui o universo da pesquisa que eu fiz de preto, né? E as 80 aqui estão flutuando, estão passeando aí, mas não estão nem no grupo de quem assiste a emissora A, nem no grupo de quem assiste a emissora B, né? Então aqui vai dar 300, como o Thiago observou. Aqui vai dar 120 com 80. Quanto é 120 com 80? 300 também. Não. Opa, 200. acho que é 200, né? Perdão. 200. Então vamos ter 200 mais 300. Não é isso que é? 500. Letra D de dado. Total de pessoas entrevistadas foi 300 pessoas. 500 pessoas. Letra D, em homenagem ao colega de vocês, para ele poder revisar. O que vocês acharam? Eu gostei bastante. Gostou? Sim, então. é muito boa. O Djavan ficará fixo. Todo encontro nosso vai ter Djavan. Muito bom pra É relembrar. uma coisa que eu instituí, tá? Tô cansado de ver pessoas que passaram pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto período,
Chega no quarto, não lembra coisa do primeiro. Chega no quinto, não lembra coisa do segundo, né? Assim por diante. Eu queria evitar isso, entendeu? Eu queria que as pessoas revisassem mais, né? Não, revisão é muito importante mesmo. Muito importante, né? Para os estudos. É bom, até porque cai tudo no vestibular que a gente tem que estudar bastante. Exatamente. E, Vai ter que estudar tudo isso de novo quando for estudar pro vestibular, no fim das contas. pois é. Falta mais pra E isso. Dependendo de como é que foi o seu primeiro semestre, dependendo disso, nem isso você viu, né? Dependendo de como é que foi o semestre, né? verdade. Então acho que é importante trazer, né? Sem contar que isso aí vai ser importante para vocês no semestre que vem, tá? Não vou dizer para quê, mas vai ser. Vai aparecer nos problemas. Já dar uma estudada para chegar preparado. Exatamente, isso aí. Então, gente, eu vou parar aqui a gravação. Se despeçam dos colegas aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Deixa like no vídeo aí, hein? Exatamente. Nos próximos encontros eu vou chamar outros alunos, tá? Para ver se mais gente participa. E corta.